E passa a palavra para a coordenadora jovem da iniciativa 100 milhões por 100 milhões no Brasil, senhorita Ana Júlia Ribeiro. Bom dia a todos. Obrigada, senadora. Cumprimento a senadora Lúcia Vânia e, assim, todos os demais presentes. Quero saudar também aqui a Alana, que está tocando essa coordenadoria junto comigo. Dizer que na mesa anterior me senti representada por inúmeras falas, né, principalmente a do Daniel e a do Ítalo e a da Isa, na questão de como isso se dá no Brasil e como que a gente está lidando com a exploração infantil no Brasil e a educação. Bem, talvez as pessoas que precisavam ouvir o que eu vou falar agora não estejam aqui, mas mesmo assim eu acho importante falar e ressaltar. Então, a dignidade humana da juventude e da infância vem cotidianamente sendo desrespeitada, o que é um absurdo, já que no artigo 1º da nossa Constituição, que também já foi muito citada, mas é sempre bom citar de novo, a dignidade humana é vista como um alicerce para a estrutura do país. E é preocupante quando você vê esse alicerce não sendo respeitado e sendo simplesmente descartado. E daí eu acho importante também hoje, no momento que a gente está lembrando a data de ontem, que foi contra a exploração infantil e sobre educação e tudo mais, a gente fazer uma análise das percas dos nossos direitos nos últimos tempos, que vem sido devastadora e muito rápida, sem debate, sem levar isso em consideração, o que realmente vai afetar a população. Então, eu vou frisar aqui a reforma do ensino médio, que é uma exclusão na educação, que não leva em consideração a opinião dos estudantes, que não tem como objetivo melhorar os números da evasão escolar e sim aumentar eles. Reforço que a reforma do ensino médio vai aumentar o número de adolescentes fora da escola. Vai aumentar porque um ensino integral, onde não se trabalha a integralidade do ser humano, mas sim quanto tempo que ele vai ficar sentado numa carteira copiando matéria do quadro, não vai fazer ele ir para a escola, vai fazer ele sair dela. Reforço também que o projeto de escola sem partido é uma ofensa a todos os professores, é uma ofensa aos estudantes. Quem trabalha na área da educação sabe que o estudante não é uma caixinha onde você coloca o conhecimento e tira o conhecimento bem a hora que entende, que ele tem opinião, que ele se é moldado através desse processo. E essas agressões à educação vão, com toda certeza, aumentar o trabalho infantil. Assim como também o corte de gastos, a PEC 241, hoje, infelizmente, a emenda constitucional 95, que também já foi citada. Quero dizer aqui também da reforma trabalhista. O meu pai sempre conta que ele começou a trabalhar com 9 anos, na roça. E quando ele começou a trabalhar com os 9 anos dele, o sonho dele era ter uma carteira de trabalho assinada. E quando ele chegou aos 13 anos, ele teve a carteira de trabalho assinada. Só que ele conta que ele assinava 2 cheques. No primeiro cheque, era o valor que a lei estabelecia que ele tinha que receber. No segundo cheque, era metade daquele valor. Então, ele tinha que assinar o primeiro, entregar o primeiro, assinar o segundo e receber o segundo. A gente vai voltar nesse tempo. A gente vai voltar a 1980. A gente vai voltar quando os jovens tinham que se submeter a situações dessa. Quando tinham que largar a escola para poder trabalhar e ajudar a família. Principalmente, a gente vai voltar a isso se essa reforma trabalhista for aprovada, se todos esses rasgos da nossa Constituição aos direitos do cidadão forem aprovados. Não é à toa que a gente chegou onde chegou. Direito conquistado é direito não mexido. Direito conquistado é absoluto, tem que ser, não se pode mexer. A gente não se retrocede em direito, a gente avança. E, infelizmente, o que a gente está fazendo no Brasil hoje é voltar nesse tempo de como pessoas como meu pai tinham que assinar 2 cheques e ser totalmente explorado e reconhecer que está sendo explorado, mas não ver outra alternativa. Então, quando a gente precariza o trabalho do adulto, por consequência, a gente precariza e aumenta a exploração infantil. Por consequência, a gente abre portas para crianças, jovens, adolescentes, estudantes, aqueles que são os menos favorecidos na sociedade, aqueles que não têm privilégios nenhum sobre raça, sobre poder aquisitivo, sobre etnia ou orientação sexual a serem explorados. E isso simplesmente não dá mais para a gente aceitar, não dá simplesmente para ficar de braços cruzados. A exploração infantil deveria ser uma ação imprescritível e uma da qual a gente deveria se atentar mais e combater como uma pauta essencial, e não sempre deixar ela
como uma demanda de, como a Alana sempre fala, de, a gente faz uma meta, tal, não cumpriu a meta, a gente coloca outra meta. Não, é algo que a gente tem que se comprometer mais. E daí aqui, eu quero falar que em momentos de retrocessos no Brasil, a gente fica com programas como Criança Feliz, que remete ao assistencialismo, reforça o primeiro-damismo, o que é um absurdo, tenta disciplinar as famílias e ter controle sobre os pobres, e quer reforçar papéis tradicionais da família, excluindo que hoje a nossa sociedade não cabe mais a esse tradicionalismo, não cabe mais a sua figura de papai e mamãe. A gente tem outras realidades e a gente não pode excluir essas famílias, não podemos excluir as crianças que pertencem a essas famílias da realidade. Então, eu friso aqui que programas como esse, como Criança Feliz, tende a colocar uma política de caridade. E a gente não precisa de caridade. O povo não quer e não precisa de caridade. O povo quer políticas públicas. O povo tem fome de políticas públicas e tem fome de direito. E vai persistir lutando por seus direitos. Porque, ao contrário disso, vão nos colocar numa questão de caridade. E o povo não pode mais aceitar isso. Questões como assistencialismo, como remeter a papéis tradicionais, como colocar que tem que ser feito caridade, que a gente precisa ajudar o próximo, são inaceitáveis no momento que a gente vive hoje. É bom reforçar que a gente precisa de políticas públicas, políticas afirmativas, políticas que realmente se comprometam em tirar as pessoas de uma situação de miséria e não simplesmente resolver o problema temporariamente, por 1 ou 2 meses. Então, nisso, eu quero deixar, eu não vou me estender muito, mas quero também deixar que os movimentos sociais vão continuar lutando e construindo uma sociedade que seja feminista, acima de tudo, uma sociedade em que busca menos desigualdades, em que busca a pluralidade de pensamentos, uma sociedade onde entenda que programas como Escola Sem Partido não pode ser aceito por prejudicar a todos numa questão de até mesmo liberdade de expressão. Uma sociedade que não aceite que se usurpem os direitos dos trabalhadores e que não se aceite também que em um debate, numa divergência de ideias, se atacam pessoas, se atacam a vida pessoal dessas pessoas e não a ideia delas, como já se foi muito feito. E eu sei disso porque eu sofri muito isso, inclusive por esta casa. Então, quero reforçar também que os movimentos sociais vão continuar nessa luta, vão continuar e avançar na luta contra a exploração infantil, contra o trabalho infantil, e aí vem o papel meu e da Lana de estar tentando reforçar esses movimentos sociais contra o trabalho infantil, colocar também que a gente vai estar nas ruas lutando para que a voz do povo seja ouvida, para que o povo tenha o direito de votar, que a gente consiga ser escutado pelas diretas já, que a PEC, inclusive, aprovada esses tempos atrás, seja aprovada e a gente consiga alcançar esse direito. E quero terminar dizendo que a gente não pode esquecer que a responsabilidade pelas nossas crianças e adolescentes é da família, da sociedade e do Estado. E isso remete ao que aconteceu às ocupações, quando não foi levado isso em consideração. E termino dizendo que, saindo desse espaço, eu espero encontrar todos vocês nas ruas, lutando por direitos ao lado do povo. Obrigada. E passa a palavra para a coordenadora jovem da iniciativa 100 milhões por 100 milhões no Brasil, senhorita Ana Júlia Ribeiro. Bom dia a todos. Obrigada, senadora. Cumprimento a senadora Lúcia Vânia e, assim, todos os demais presentes. Quero saudar também aqui a Alana, que está tocando essa coordenadoria junto comigo. Dizer que na mesa anterior me senti representada por inúmeras falas, né, principalmente a do Daniel e a do Ítalo e a da Isa, na questão de como isso se dá no Brasil e como que a gente está lidando com a exploração infantil no Brasil e a educação. Bem, talvez as pessoas que precisavam ouvir o que eu vou falar agora não estejam aqui, mas mesmo assim eu acho importante falar e ressaltar. Então, a dignidade humana da juventude e da infância vem cotidianamente sendo desrespeitada, o que é um absurdo, já que no artigo 1º da nossa Constituição, que também já foi muito citada, mas é sempre bom citar de novo, a dignidade humana é vista como um alicerce para a estrutura do país. E é preocupante quando você vê esse alicerce não sendo respeitado e sendo simplesmente descartado. E daí eu acho importante também hoje, no momento que a gente está lembrando a data de ontem, que foi contra a exploração infantil e sobre educação e tudo mais, a gente fazer uma análise das percas dos nossos direitos nos últimos tempos, que vem sido
devastadora e muito rápida, sem debate, sem levar isso em consideração, o que realmente vai afetar a população. Então, eu vou frisar aqui a reforma do ensino médio, que é uma exclusão na educação, que não leva em consideração a opinião dos estudantes, que não tem como objetivo melhorar os números da evasão escolar e sim aumentar eles. Reforço que a reforma do ensino médio vai aumentar o número de adolescentes fora da escola. Vai aumentar porque um ensino integral, onde não se trabalha a integralidade do ser humano, mas sim quanto tempo que ele vai ficar sentado numa carteira copiando matéria do quadro, não vai fazer ele ir para a escola, vai fazer ele sair dela. Reforço também que o projeto de escola sem partido é uma ofensa a todos os professores, é uma ofensa aos estudantes. Quem trabalha na área da educação sabe que o estudante não é uma caixinha onde você coloca o conhecimento e tira o conhecimento bem a hora que entende, que ele tem opinião, que ele se é moldado através desse processo. E essas agressões à educação vão, com toda certeza, aumentar o trabalho infantil. Assim como também o corte de gastos, a PEC 241, hoje, infelizmente, a emenda constitucional 95, que também já foi citada. Quero dizer aqui também da reforma trabalhista. O meu pai sempre conta que ele começou a trabalhar com 9 anos, na roça. E quando ele começou a trabalhar com os 9 anos dele, o sonho dele era ter uma carteira de trabalho assinada. E quando ele chegou aos 13 anos, ele teve a carteira de trabalho assinada. Só que ele conta que ele assinava 2 cheques. No primeiro cheque, era o valor que a lei estabelecia que ele tinha que receber. No segundo cheque, era metade daquele valor. Então, ele tinha que assinar o primeiro, entregar o primeiro, assinar o segundo e receber o segundo. A gente vai voltar nesse tempo. A gente vai voltar a 1980. A gente vai voltar quando jovens tinham que se submeter a situações dessa. Quando tinham que largar a escola para poder trabalhar e ajudar a família. Principalmente, a gente vai voltar a isso se essa reforma trabalhista for aprovada, se todos esses rasgos da nossa Constituição aos direitos do cidadão forem aprovados. Não é à toa que a gente chegou onde chegou. Direito conquistado é direito não mexido. Direito conquistado é absoluto, tem que ser, não se pode mexer. A gente não se retrocede em direito, a gente avança. E, infelizmente, o que a gente está fazendo no Brasil hoje é voltar nesse tempo de como pessoas como meu pai tinham que assinar 2 cheques e ser totalmente explorado e reconhecer que está sendo explorado, mas não ver outra alternativa. Então, quando a gente precariza o trabalho do adulto, por consequência, a gente precariza e aumenta a exploração infantil. Por consequência, a gente abre portas para crianças, jovens, adolescentes, estudantes, aqueles que são os menos favorecidos na sociedade, aqueles que não têm privilégios nenhum sobre raça, sobre poder aquisitivo, sobre etnia ou orientação sexual a serem explorados. E isso simplesmente não dá mais para a gente aceitar, não dá simplesmente para ficar de braços cruzados. A exploração infantil deveria ser uma ação imprescritível e uma da qual a gente deveria se atentar mais e combater como uma pauta essencial e não sempre deixar ela como uma demanda de, como a Alana sempre fala, de a gente faz uma meta, tal, não cumpriu a meta, a gente coloca outra meta. Não, é algo que a gente tem que se comprometer mais. E daí aqui, eu quero falar que em momentos de retrocessos no Brasil, a gente fica com programas como Criança Feliz, que remete ao assistencialismo, reforça o primeiro-damismo, o que é um absurdo, tenta disciplinar as famílias e ter controle sobre os pobres, e quer reforçar papéis tradicionais da família, excluindo que hoje a nossa sociedade não cabe mais a esse tradicionalismo. Não cabe mais a sua figura de papai e mamãe. A gente tem outras realidades e a gente não pode excluir essas famílias, não podemos excluir as crianças que pertencem a essas famílias da realidade. Então, eu friso aqui que programas como esse, como Criança Feliz, tende a colocar uma política de caridade. E a gente não precisa de caridade. O povo não quer e não precisa de caridade. O povo quer políticas públicas. O povo tem fome de políticas públicas e tem fome de direito. E vai persistir lutando por seus direitos. Porque, ao contrário disso, vão nos colocar numa questão de caridade. E o povo não pode mais aceitar isso. Questões como assistencialismo, como remeter a papéis tradicionais, como colocar que tem que ser feito caridade, que a gente precisa ajudar o próximo, são inaceitáveis no momento que a gente vive hoje. É bom reforçar que a gente precisa de políticas públicas, políticas afirmativas, políticas que realmente se comprometam em tirar as pessoas de uma situação de miséria e não simplesmente resolver o problema temporariamente, por 1 ou 2 meses.
Então, nisso, eu quero deixar, eu não vou me estender muito, mas quero também deixar que os movimentos sociais vão continuar lutando e construindo uma sociedade que seja feminista, acima de tudo, uma sociedade em que busca menos desigualdades, em que busca a pluralidade de pensamentos, uma sociedade onde entenda que programas como Escola Sem Partido não pode ser aceito por prejudicar a todos numa questão de até mesmo liberdade de expressão. Uma sociedade que não aceite que se usurpem os direitos dos trabalhadores e que não se aceite também que em um debate, numa divergência de ideias, se atacam pessoas, se atacam a vida pessoal dessas pessoas e não a ideia delas, como já se foi muito feito. E eu sei disso porque eu sofri muito isso, inclusive por esta casa. Então, quero reforçar também que os movimentos sociais vão continuar nessa luta, vão continuar e avançar na luta contra a exploração infantil, contra o trabalho infantil, e aí vem o papel meu e da Lana de estar tentando reforçar esses movimentos sociais contra o trabalho infantil, colocar também que a gente vai estar nas ruas lutando para que a voz do povo seja ouvida, para que o povo tenha o direito de votar, que a gente consiga ser escutado pelas diretas já, que a PEC, inclusive, aprovada esses tempos atrás, seja aprovada e a gente consiga alcançar esse direito. E quero terminar dizendo que a gente não pode esquecer que a responsabilidade pelas nossas crianças e adolescentes é da família, da sociedade e do Estado. E isso remete ao que aconteceu às ocupações, quando não foi levado isso em consideração. E termino dizendo que, saindo desse espaço, eu espero encontrar todos vocês nas ruas, lutando por direitos ao lado do povo. Obrigada.